ser sobre abandonar tudo. O ser humano, ele é muito apegado às coisas, muito. Algumas pessoas são apegadas a relacionamentos, outros são apegados a amizades, a bens materiais, ao dinheiro e tantas outras coisas que talvez quando pense em viver sem ou pense em abandonar, não consiga, né, pensar nesse abandono ou pensar em deixar. A Bíblia conta a história de um jovem rico, onde Jesus, né, pediu para ele aquilo que ele tinha de mais precioso e ele não conseguiu entregar. Então, o primeiro versículo que a gente vai ler e discorrer vai ser sobre isso. Marcos 10, do 17 ao 22, diz assim: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos. Diante dele perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Aqui a gente vê um exemplo de uma pessoa que fazia tudo, né? Seguia os mandamentos, seguia tudo certinho. Só que ele tinha um ídolo no seu coração. Ele tinha algo que estava acima de Jesus no coração dele. E às vezes nós caminhamos assim, como o jovem rico. Nós vamos para Jesus, a gente busca seguir os mandamentos, a gente busca fazer a vontade dele e tudo mais. Só que quando ele toca naquilo que a gente coloca em primeiro lugar nas nossas vidas, a gente não consegue abandonar. A gente não consegue abrir mão. E na caminhada com Cristo, ele nos pede muitas coisas. Muitas coisas onde a gente dá valor a essas coisas. Muitas coisas que para o nosso coração é realmente como se fosse um tesouro que a gente valoriza muito. Só que quando Jesus nos pede isso, a gente não consegue abandonar. Porque estamos colocando essas coisas, as situações, ou aquilo que a gente tem muito zelo, tem muito amor, um amor maior até mesmo que por Deus, a gente não consegue abandonar. Aqui o jovem rico, ele se entristeceu, né, e não conseguiu abrir mão daquilo que Jesus estava pedindo. Se a gente trazer para os nossos dias de hoje, muitas pessoas realmente não conseguem abandonar aquilo que Jesus está pedindo, sabe? Seja o amor ao dinheiro, seja o amor ao pecado, seja algo que está te afastando dele, sejam situações em que você não deve mais estar próximo, ou pessoas que você não deve mais estar próximo. Então, em várias situações, Jesus ele nos pede para a gente abandonar, para a gente deixar, porque ele sabe onde está o nosso coração. E aqui eu acredito que Jesus, ele fala para o jovem rico, pedindo para ele dar aquilo, dar o dinheiro para as pessoas, vender tudo e dar para as pessoas que são pobres. Jesus ele já sabia da resposta. Jesus já sabia onde estava o coração do jovem rico. O coração do jovem rico não estava nele, não estava em Jesus, mas estava naquilo que ele tinha. E às vezes nós caminhamos assim com Jesus, nosso coração não está nele, mas está naquilo que nós temos, está naquilo que nós fazemos, está naquilo que as pessoas nos oferecem e tantas outras coisas, mas não está em Jesus. Então a pergunta de hoje é: onde está o seu coração? Se Jesus te pedisse hoje aquilo que você mais ama, você entregaria? A gente vê um exemplo no Antigo Testamento, Abraão, quando Deus pede para ele Isaac era o filho da promessa, sabe? Era algo que Abraão queria muito e ele estava disposto a entregar para Deus. Ele não olhou para trás, não perguntou a Deus por quê, não questionou Deus, ele apenas ia entregar Isaac para Deus. Sabe? Talvez hoje a gente precise olhar para a nossa vida e pensar: o que é o meu Isaac? O que é que eu preciso entregar para Deus hoje?
O que Deus está me pedindo e eu preciso entregar? O que é que tem tomado o meu coração? Aqui a gente vê dois exemplos muito claros. Abraão entrega aquilo que ele mais amava, aquilo que ele mais ansiava para Deus. E a gente vê também o jovem rico, Deus pedindo para ele aquilo que o jovem rico mais amava também. Jesus pedindo para ele aquilo que ele mais amava e ele não conseguiu entregar. Em qual cenário nós estamos? Nós estamos no cenário de Abraão, onde quando Deus pede algo, entrega sem questionar. E Deus provém, né? Uma resposta, Deus provém uma solução. Ou nós somos um jovem rico, onde a gente não consegue entregar aquilo que a gente ama, porque o que a gente ama está acima do nosso amor por Jesus. Em Mateus 6, 19 ao 20 diz assim: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Então, Deus ele nos ensina a não acumular tesouros aqui na terra. E a gente pode olhar para isso tudo, pode pensar que talvez seja só dinheiro, sabe? Mas se a gente for olhar tudo aquilo que a gente dá muito valor, tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus, tudo aquilo que a gente ama acima de Deus, é um tesouro pra gente, sabe? É algo que a gente dá valor. Então Deus ele quer que a gente não acumule essas coisas aqui, essas coisas que elas vão passar, são coisas que são passageiras, mas ele quer que a gente acumule coisas eternas, e as coisas eternas estão nele e com ele. Então eu pergunto mais uma vez, onde está o seu coração? Em Mateus 6,21 diz: pois onde estiver o seu coração, aí também estará o seu tesouro. Então, onde o seu coração está, onde o seu coração está entregue, ali está o teu tesouro. Se o seu coração está entregue a Deus, se o seu coração está entregue a viver uma caminhada com Jesus, uma caminhada de entrega a Ele, Jesus é o seu tesouro, Deus é o seu tesouro. Mas se o seu coração está entregue às coisas dessa vida, está entregue às suas próprias vontades, está entregue a outras coisas que roubam o lugar de Deus, essas coisas são o teu tesouro. Em Mateus 6,33 diz assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então nós devemos colocar Deus em primeiro lugar, o reino dele e as coisas dele em primeiro lugar. A gente deixa que muitas coisas roubem o lugar de Deus no nosso coração, e essas coisas se tornem o nosso tesouro. E quando Deus ele perde um lugar no nosso coração, nós estamos abertos, sabe, e abre margem para muitas coisas que nos afastam dele. Aqui foi pedido algo que talvez pra gente, se a gente for pensar, né, se colocar no lugar do jovem rico, talvez a gente fale assim: se eu fosse ele, eu teria entregado para seguir a Jesus. Se eu fosse ele, eu teria vendido tudo, era Jesus que estava me pedindo ali pessoalmente, eu teria entregado para ele. Mas quando nós pensamos apenas nessa hipótese de estar vivendo essa situação e não estamos lá vivendo, sabe, talvez quando a gente estiver vivendo essa situação, a gente não entregue tudo para Jesus. Sabe por que eu digo isso? Porque Deus tem nos pedido coisas diariamente e talvez a gente não tenha entregado. Sabe? Troque aqui nessa palavra que Jesus diz para o jovem rico. Falta uma coisa para você. Disse ele: vá, venda tudo que possui e dê aos pobres. Sabe? Troque isso por vá, viva longe do pecado. Vai e tira os ídolos do seu coração. Vai e comece a viver uma vida santa. Vai e não peques mais. Vá e se entregue a mim de todo o coração. Vai e me coloque em primeiro lugar no seu coração. Vai ler a Bíblia, vai se entregar, vai orar mais, vai buscar mais, sabe? E se esse for o pedido de Jesus para nós, falta uma coisa para você. E se esse falta uma coisa, Jesus tem pedido para você diariamente, e para mim também diariamente, a gente não tem ouvido, não tem obedecido. Se a gente trazer para nossa realidade, trazer para nossa vida, Jesus tem nos falado todos os dias: falta uma coisa para você, falta você se entregar, falta você abandonar o pecado, falta você fazer isso, falta você fazer aquilo. Você sabe o que falta, você sabe o que precisa. Eu e você sabemos o que precisa. Agora o que a gente precisa fazer é, em direção a isso, abandonar
e seguir a Jesus. Abandonar e seguir a Jesus. Jesus à frente diz: e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Então, a gente pode pensar no versículo que diz, né, pra gente carregar nossa cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus. Então, uma vida com Jesus é uma vida de negar a si mesmo e renunciar às próprias vontades para seguir a Ele de todo o coração. E quando a gente entende isso, a gente consegue abandonar qualquer coisa. Paulo diz que tudo aquilo que ele considerava algo de valor já não considerava mais nada porque ele tinha encontrado Jesus. Então, que não importa o que Deus nos peça, não importa o que Jesus nos peça, que a gente vai conseguir abandonar e ir para longe porque a gente ama Jesus. Que a gente venha abandonar tudo por Ele. Então, a mensagem de hoje é: venha e siga-me. Abandone tudo e siga-me. Deus abençoe vocês.